Olá, boa noite. 2014 está chegando ao fim. É hora de relembrar os fatos mais marcantes no Brasil e no mundo. Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Brasil após uma campanha marcada por ataques, reviravoltas nas pesquisas e a trágica morte de um dos candidatos à presidência da República. Foi a disputa eleitoral mais acirrada desde 1989, quando o país voltou a ter eleições diretas após a ditadura militar. Comoção nacional. O candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, morreu em agosto em um acidente aéreo em Santos, litoral de São Paulo. O político e outras 6 pessoas estavam em um jato que caiu no bairro do Boqueirão. Não houve sobreviventes. Adversários nas urnas, Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB participaram do velório, que reuniu uma multidão. O corpo do ex-governador de Pernambuco foi sepultado em Recife, acompanhado por milhares de pessoas. Uma semana depois, Marina Silva, do PSB, que era vice na chapa de Campos, foi confirmada como candidata à presidência. Os brasileiros identificam aqui o símbolo da mudança. No total, 11 candidatos disputaram o cargo máximo do país. No primeiro turno, muitas reviravoltas. A ex-senadora Marina Silva, que neste período chegou a empatar tecnicamente com Dilma nas pesquisas eleitorais, terminou em terceiro lugar. Já Aécio Neves saiu de terceiro e foi para o segundo turno com a candidata do PT. Apareço agora com a menor rejeição dentre todos os candidatos que estão efetivamente disputando a eleição. Ele recebeu o apoio da maioria dos candidatos derrotados na primeira fase das eleições, inclusive Marina. Tendo em vista os compromissos assumidos por Aécio Neves, declaro o meu voto e o meu apoio à sua candidatura. Doa quem doer. Houve operação de Caixa 2. Vai acabar se eles forem eleitos. É algo. Este período foi intensificado por ataques. Aécio explorou as denúncias de irregularidades envolvendo a Petrobras no governo petista. A presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sabiam do esquema de corrupção. Já Dilma focou sua estratégia em criticar a gestão de Aécio Neves no governo de Minas Gerais. Em boa parte da segunda fase da disputa, Dilma e Aécio apareciam em empate técnico. E após quase 100 dias de uma intensa campanha, a petista entrou para a história como a primeira mulher reeleita presidente do Brasil. Ela obteve 51,64% dos votos contra 48,36% de Aécio Neves, uma diferença de 3.400.000 votos. Em seu primeiro discurso, Dilma pediu a união de todos os brasileiros e afirmou que está disposta ao diálogo. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Entendo sim que elas mobilizaram ideias e emoções, às vezes contraditórias, mas movidas por um sentimento comum, a busca de um futuro melhor para o país. 2 escândalos de corrupção dominaram o noticiário. As denúncias de irregularidades na principal estatal brasileira, a Petrobras, e o fim do julgamento do mensalão petista. É a lentidão ao proferir os votos. A excelência não tem voto nesse caso. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos réus acusados de envolvimento no esquema de compra de apoio político nos 2 primeiros anos do governo Lula e também a arrecadação ilegal de dinheiro para a Caixa 2 de campanha. Dos 38 réus no processo, 24 foram condenados. O ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, os ex-deputados federais José Genuíno, Bispo Rodrigues e Valdemar Costa Neto e o ex-tesoureiro
brasileiro do extinto PL Jacinto Lamas cumprem a pena em regime aberto. Já os ex-deputados federais Roberto Jefferson, delator do esquema de corrupção, e João Paulo Cunha cumprem pena em regime semiaberto. Já o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, também condenado no processo, fugiu para a Itália com um passaporte falso de um irmão morto. Ele chegou a ser preso em Módena. O governo brasileiro pediu sua extradição, mas o Tribunal de Bolonha rejeitou o pedido. As autoridades brasileiras recorreram da decisão. Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. O protagonista do julgamento do mensalão petista, o então presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, surpreendeu a todos quando anunciou no fim de maio a sua aposentadoria repentina. Ele poderia continuar no Supremo até 2024, quando completa 70 anos. Oficialmente, ele deixou o cargo em julho, após 11 anos na casa. Barbosa foi o primeiro negro a presidir a corte. Seu estilo duro e confronto. Ele poderia continuar no Supremo até 2024, quando completa 70 anos. Oficialmente, ele deixou o cargo em julho, após 11 anos na casa. Barbosa foi o primeiro negro a presidir a corte. Seu estilo duro e confrontador tornou sua presidência uma das mais marcantes do tribunal. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Joaquim Barbosa foi substituído pelo ministro Ricardo Lewandowski. A Operação Lava Jato, deflagrada em março pela Polícia Federal, revelou um gigantesco esquema de corrupção na Petrobras, que teria movimentado 10 bilhões de reais. O ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, afirmou em depoimento que parte da propina cobrada de fornecedores era direcionada para atender partidos políticos, como PT, PMDB e PP e até o PSDB. O dinheiro, segundo ele, foi usado para financiar campanhas eleitorais de 2010. Os partidos repudiaram as declarações. Costa acusou também o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, de participar do esquema. Em acariação feita entre os dois ex-diretores, Cerveró negou ter conhecimento de desvio de recursos. Ele foi um dos principais responsáveis pela aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A negociação causou um prejuízo milionário à Petrobras. Já o doleiro Alberto Youssef teria afirmado à Polícia Federal, em delação premiada, que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma sabiam do esquema de corrupção. Em novembro, durante a 7ª fase da operação, batizada de Juízo Final, 25 pessoas foram presas, a maioria executivos das principais empreiteiras do país. No processo judicial, todos os 39 denunciados pelo Ministério Público se tornaram réus. Já o deputado federal André Vargas, ex-PT, suspeito de envolvimento com o Youssef, foi cassado na Câmara por quebra de decoro parlamentar. Com isso, ele não poderá disputar eleições até 2022. Um ano difícil para a economia brasileira. O início de recessão técnica, a alta dos juros e da inflação impactaram diretamente a vida do brasileiro. Período de crescimento fraco para a 7ª maior economia do planeta. Quando 2014 começou, o governo previa uma meta do PIB de 2,5%, mas o cenário que se desenhou ao longo do ano para o Brasil foi diferente. Nos 2 primeiros trimestres do ano, a economia andou para trás e o país entrou no que os especialistas chamam de recessão técnica. O Brasil só havia passado por algo semelhante em 2008, durante a crise econômica mundial. O governo insistiu que a política econômica ia bem e tudo estava sob controle. Tentou justificar os números ruins, culpando a crise internacional pelo resultado. Diante deste cenário, a indústria colocou o pé no freio e os investimentos pararam. O consumo das famílias também caiu e a inflação voltou. Nos supermercados, alta de preços. No começo do ano, o tomate foi o vilão da feira e chegou a subir mais de 20%. Tomate, só que eu estou comprando 2 que é muito caro. Macarrão na manteiga, nada de tomate, só um pouquinho. Já no final do ano, a grande vilã foi a carne. Para muitos consumidores, o jeito foi substituir o bife por outros acompanhamentos à mesa.
Poucos dias após a eleição, a gasolina também subiu nas refinarias e parte do aumento foi repassado aos consumidores. Enquanto o poder de compra caía, o governo tentava conter a alta dos preços. A taxa básica de juros da economia, a Selic, subiu ao longo de 2014 e ficou acima dos 2 dígitos. Com isso, o Brasil continua tendo uma das maiores taxas de juros do planeta. O dólar bateu recorde e teve a maior cotação em 9 anos, ultrapassando R$ 2,70. A alta assustou, mas não impediu as viagens internacionais dos brasileiros. E com a crise na Petrobras, as ações da empresa derreteram no mercado financeiro e desvalorizaram 35% no ano. Mas nem tudo foi ruim na área econômica. O desemprego caiu, principalmente no norte e no nordeste. No sudeste, o emprego se manteve estável. Após ser reeleita, a presidente Dilma admitiu que o país tem problemas com a inflação e que o governo federal vai fazer a lição de casa, o que inclui cortes. Para implementar a nova política econômica, uma nova equipe. Joaquim Levy assume a Fazenda no lugar de Guido Mantega. Nelson Barbosa vai para o planejamento. E Alexandre Tombini é mantido no comando do Banco Central. O trio deve adotar medidas que vão tentar recuperar a economia para o ano que vai chegar. Olá, boa noite. 2015 está chegando ao fim. E é hora de relembrar os fatos mais importantes que aconteceram no Brasil e no mundo. Operação Lava Jato prende políticos e empresários envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras. Milhares de pessoas vão às ruas para protestar contra o governo Dilma e pedido de impeachment é aberto contra a presidente. PIB brasileiro cai e país entra em recessão. Dólar comercial ultrapassa a barreira histórica dos R$ 4,00. Protestos para pedir a saída da presidente Dilma e a abertura do processo de impeachment tumultuaram o cenário político brasileiro. E a Operação Lava Jato prendeu políticos, entre eles um senador em exercício e importantes empresários do país, envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. No primeiro dia do ano, a presidente Dilma Rousseff tomou posse para o segundo mandato. Destacou a necessidade de ajustes na economia e falou sobre a corrupção na Petrobras. Uma empresa com 86 mil empregados, dedicados, honestos e sérios, que teve, lamentavelmente, alguns servidores que não souberam honrá-la. Pouco depois da reeleição, a presidente passou a ser alvo de protestos em todo o país. Em menos de 6 meses, foram 3 grandes manifestações. Vestidos de verde e amarelo, milhares de brasileiros foram às ruas exigir a saída de Dilma devido à corrupção e às crises econômica e política. Em março, pelo menos 200 mil pessoas tomaram a Avenida Paulista, em São Paulo, segundo o Datafolha, ou 1 milhão de acordo com a PM. A presidente foi alvo ainda de panelaços durante seus pronunciamentos pela televisão. Alguns atos também foram organizados a favor de Dilma. Em agosto, manifestações em 25 estados e em Brasília reuniram 73 mil pessoas, segundo a PM, ou 190 mil, segundo os organizadores. Em meio aos escândalos de corrupção, a presidente da Petrobras, Graça Foster, e 5 diretores renunciaram. Em 2015, foram deflagradas novas e sucessivas fases da Operação Lava Jato, iniciada no ano passado. Mais de 150 pessoas se tornaram réus. Cerca de 60 foram condenadas principalmente por corrupção e lavagem de dinheiro. Mais de 30 acusados fizeram acordo de delação premiada para confessar crimes, fornecer informações e, em troca, obter benefícios na pena. As investigações envolveram alguns dos mais importantes nomes da vida nacional. A lista inclui grandes empreiteiros como Marcelo Odebrecht e Otávio Marques Azevedo, da Andrade Gutierrez, o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, os ex-dirigentes da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, Pedro Barusco e Renato Duque, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O senador petista Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, foi preso acusado de atrapalhar as investigações. É o primeiro senador no
exercício do mandato, preso desde a Constituição de 1988. A prisão do pecuarista José Carlos Bunlai multiplicou as referências ao ex-presidente Lula e de quem ele é amigo. O ex-presidente negou várias vezes envolvimento no caso e disse que jamais permitiu que usassem o seu nome. Segundo a Polícia Federal, o esquema de corrupção na Petrobras teria causado um prejuízo de mais de 40 bilhões de reais. As condenações da Operação Lava Jato já somam mais de 680 anos. A maior pena foi para o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, indicado pelo PT, 20 anos e 8 meses de prisão. O segundo da lista é o ex-deputado Pedro Correia, do Partido Progressista, 20 anos, 3 meses e 10 dias. O juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato, ganhou notoriedade e chegou a ser chamado de herói nacional pela imprensa brasileira e internacional. A situação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se complicou conforme as investigações avançaram. 5 delatores afirmaram que ele recebeu propina para facilitar negócios de empresas com a Petrobras. Cunha culpou o governo por seu envolvimento no caso e rompeu com o Planalto. Eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. Em outubro, a Justiça Suíça bloqueou 4 contas secretas atribuídas a Cunha e à mulher dele, Cláudia Cruz. Esse fato se chocou com o depoimento de Cunha à CPI da Petrobras no início do ano, quando negou ter dinheiro fora do país. Por isso, ele virou alvo de pedido de cassação no Conselho de Ética. Depois de 2 meses e 7 adiamentos, o processo foi finalmente aberto. A Polícia Federal chegou a cumprir mandados de busca e apreensão na residência oficial de Cunha em Brasília, na casa e no escritório dele no Rio de Janeiro e na diretoria-geral da Câmara dos Deputados. 3 celulares e computadores foram apreendidos. No começo de dezembro, depois de muito suspense e negociações, Cunha aceitou o pedido de impeachment de Dilma. O anúncio foi no mesmo dia em que 3 deputados do PT revelaram que votariam contra ele no Conselho de Ética. O pedido, assinado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, acusa a presidente de crime de responsabilidade com as chamadas pedaladas fiscais, manobras contábeis para maquiar o orçamento, reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Contra esse, eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. Dilma criticou a decisão do presidente da Câmara. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. O Supremo Tribunal Federal julgou um recurso do PCdoB e definiu o rito do pedido de impeachment. Anulou a votação secreta em chapa avulsa que elegeu a Comissão Especial da Câmara dos Deputados e mandou fazer a escolha por indicação dos líderes, submetida ao plenário. Além disso, determinou que o Senado tem o poder de barrar o andamento do pedido de impeachment aprovado na Câmara dos Deputados. Em caso de impeachment de Dilma, o vice-presidente Michel Temer assume. Ele surpreendeu ao enviar uma carta à presidente reclamando que tem tido um papel decorativo e destacando que Dilma não confia nele nem no PMDB. Em dezembro, as manifestações contra a presidente voltaram, mas com adesão menor. Em São Paulo, o Datafolha estimou 40 mil pessoas na Avenida Paulista. Para os organizadores, havia entre 50 mil e 500 mil pessoas. Outra operação da Polícia Federal que deu o que falar foi a Zelotes, que investiga esquema de corrupção no órgão do Ministério da Fazenda que julga recursos contra multas da Receita Federal. O filho mais novo do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, é suspeito de ter recebido 2,5 milhões de reais de uma empresa de lobby interessada na edição de uma medida provisória que beneficiou montadoras de veículos. O dólar chegou à cotação mais alta da história, ultrapassando a barreira dos R$4. E o governo propôs um pacote de ajuste fiscal para o país sair da atual crise econômica e voltar a crescer. Entre as medidas anunciadas, a volta da CPMF. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciaram um corte de gastos no orçamento de 2016 no valor de 26 bilhões de reais. Além disso, o governo também propôs uma nova rodada de alta de tributos, com o retorno da CPMF. A recriação do imposto sobre cheque, no entanto,
teve grande repercussão negativa entre as entidades que representam o comércio, a indústria, a agricultura e a pecuária no país, e enfrenta resistências também no Congresso Nacional. O Planalto afirmou que a volta do tributo poderia gerar uma arrecadação de 32 bilhões de reais em 2016. Após um ano conturbado entre o Executivo e o Legislativo, o governo teve dificuldade para aprovar a mudança da meta fiscal para o orçamento da União de 2015, com déficit recorde de quase 120 bilhões de reais. Agora, a equipe econômica espera ainda reverter o bloqueio de 11 bilhões de reais promovido nas despesas orçamentárias deste ano e que ameaçava prejudicar algumas atividades básicas da União. E a presidente Dilma contrariou o ministro da Fazenda e estabeleceu a meta fiscal de 0,5% do PIB para o ano que vem. Levi defendia 0,7%. O ministro demonstrou insatisfação, mais uma vez, e disse que se sentia ligeiramente ofuscado com a decisão. 2 dias depois, Levi deixou o governo e foi substituído pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. No segundo trimestre, o PIB brasileiro recuou 2,1% e o país entrou em recessão, permanecendo neste estado no terceiro trimestre também ao apresentar uma queda de 1,7%. Para 2016, espera-se retração de 2,31%. A taxa Selic, os juros básicos da economia brasileira, ultrapassou os 14%. O país perdeu o grau de investimento na classificação de crédito das agências Standard & Poor's e Fitch, o que na prática significa que o país não tem mais selo de bom pagador. E a insegurança em relação ao cenário político-econômico contribuiu para a alta do dólar durante o ano. A moeda americana ultrapassou a barreira dos R$4. A inflação atingiu 2 dígitos em um ano e ultrapassou os 10%. O gasto com energia elétrica foi o que mais pesou no bolso do brasileiro. A conta de luz aumentou mais de 50%. Às vezes estou deixando de comprar outras coisas, fazer outras coisas, pagar outras contas para poder pagar a conta de luz, que senão eles cortam. Em segundo lugar, aparece a alimentação. Uma das grandes vilãs foi a cebola, que teve reajuste acima dos 200%. Os combustíveis também subiram nas refinarias e parte do aumento foi repassado aos consumidores. A Petrobras está quebrada, precisa fazer caixa. E o desemprego atingiu um nível recorde. A renda do trabalhador registrou queda. Preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso pagar as contas. Olá, boa noite. Boa noite. 2016 vai entrar para a história. Impeachment, Lava Jato, eleições americanas, Olimpíadas, guerras, luto no esporte. Vamos relembrar, então, agora os principais fatos do ano. 31 de agosto, um dia decisivo. Nessa data, o Senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff e Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da República, com o desafio de pôr fim às crises política e econômica. Durante o ano, o cerco se fechou e importantes políticos viraram réus na Operação Lava Jato. Entre eles, o ex-presidente Lula e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ano começou difícil para a presidente Dilma. Um dia depois de o governo ser atingido pela delação premiada do senador petista Delcídio do Amaral, a Polícia Federal fechou o cerco contra o ex-presidente Lula. Como é que a gente quer que as coisas aconteçam? Ele foi alvo principal da 24ª fase da Operação Lava Jato. As investigações puseram sob suspeita a propriedade de um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia, frequentado pela família de Lula. O ex-presidente sempre negou ser dono dos imóveis. Segundo os documentos, o sítio pertence a sócios de Fábio Luiz, filho de Lula. Acatando um pedido do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro expediu um mandado de condução coercitiva, quando o investigado é obrigado a depor. Irritado, Lula considerou a atitude arbitrária. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca está viva. E em meio às investigações, o ex-presidente foi nomeado ministro da Casa Civil do governo Dilma.
A oposição criticou e disse que, assumindo o cargo, o petista teria direito a foro privilegiado e iria interferir nas investigações da Operação Lava Jato. O governo rebateu e afirmou que Lula ajudaria a conter a crise política com a sua experiência e capacidade de articulação. A posse do ex-presidente como ministro foi marcada principalmente por protestos contrários em todo o país. Aqui em São Paulo, a concentração, mais uma vez, foi na Avenida Paulista. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Não vai ter posse! Em seguida, o ato solene foi suspenso temporariamente por um juiz federal. E a divulgação de uma conversa telefônica entre Dilma e Lula pelo juiz Sérgio Moro causou ainda mais polêmica. Nela, a presidente diz que estava enviando um termo de posse para o ex-presidente por meio de Jorge Messias, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. No entanto, o grampo foi anulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e não pôde ser usado como prova judicial. Eu voto não, senhor presidente. Em nome do povo brasileiro, é sim! O dia 17 de abril entrou para a história. Depois de 6 horas de votação, por 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Eram necessários 342 votos, ou 2/3 do total de 513 deputados. No pedido, apresentado pelos advogados Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, eles acusaram Dilma de ter cometido crime de responsabilidade fiscal. No Senado, depois de mais de 20 horas de votação, a Casa também aceitou o pedido de abertura do processo de impeachment. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Assim, Dilma foi afastada do poder 1 ano e 4 meses depois de assumir o segundo mandato. Durante todo esse processo, ela disse que estava sendo vítima de um golpe. Um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. Depois do afastamento, o vice Michel Temer assumiu o país interinamente. No primeiro discurso, disse que ia manter programas sociais, como Bolsa Família, e garantir a continuidade das investigações da Lava Jato. São projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Dilma foi ao Senado se defender das acusações. Num momento emocionado do discurso, a presidente afastada disse que esteve perto da morte por 2 vezes e que não temia a própria morte, mas a morte da democracia. Pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. O discurso, no entanto, não convenceu, e o impeachment de Dilma aconteceu em agosto, após os senadores aprovarem por 61 votos a favor e 20 contra. Canalhas! Em 2 votações separadas, os parlamentares decidiram que Dilma deixaria a presidência, mas não ficaria inelegível por 8 anos. Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da República, com a missão de montar uma equipe para retomar o crescimento econômico. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Com a conclusão do impeachment, as atenções no cenário político se voltaram para Eduardo Cunha. Em maio, o ex-presidente da Câmara foi suspenso do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. Para os ministros, Cunha usava o cargo para atrapalhar as investigações na Operação Lava Jato, onde é réu, e também o andamento do processo no Conselho de Ética. No Conselho de Ética, o PMDBista foi acusado de quebra de decoro parlamentar por manter contas secretas no exterior e mentir sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras em 2015. Em junho, o parecer que pedia a cassação de Cunha foi aprovado por 11 votos a 9. Em julho, apesar de negar várias vezes que deixaria o cargo, Cunha renunciou à presidência da Câmara. Em discurso, chorou ao falar da família e reafirmou ser inocente. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Em setembro, 11 meses após o início do processo, o mais longo da história da Câmara, o PMDBista sofreu nova derrota.
Cunha teve um mandato de deputado federal cassado por 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. Ele virou ficha suja e está inelegível até 2027. A perda do mandato retirou de Cunha o direito ao foro privilegiado, que é o de ser julgado apenas pelo STF. Em outubro, Cunha foi preso em Brasília e levado para o Paraná. Na decisão, o juiz Sérgio Moro argumentou que, apesar de cassado, ele tinha poder suficiente para obstruir as investigações e intimidar testemunhas. A mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, também é ré na Lava Jato, acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, relacionados a desvios da Petrobras. Outro político que teve o mandato cassado foi o senador Delcídio do Amaral, expulso do PT. A perda do cargo por quebra de decoro parlamentar foi aprovada por 74 senadores. Delcídio ficaria até 2018. No entanto, com a decisão, está inelegível por 8 anos, a contar do fim do mandato, ou seja, não poderá concorrer a cargos eletivos nos próximos 11 anos. Ele foi o terceiro senador cassado na história e o único preso em exercício. A Lava Jato resultou ainda na prisão de outros políticos e pessoas ligadas ao PT. Em fevereiro, o marqueteiro do partido João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram presos assim que chegaram de uma viagem a trabalho na República Dominicana. De acordo com a Força Tarefa, foram encontrados indícios de que o publicitário recebeu 3 milhões de dólares de offshores, empresas abertas no exterior, ligadas ao Odebrecht entre 2012 e 2013, e 4 milhões e meio do engenheiro Zick Skornik entre 2013 e 2014. De acordo com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, o dinheiro era oriundo de propina de contratos da Petrobras. Após pagar a fiança, eles foram soltos em agosto. O juiz Sérgio Moro pediu a condenação do casal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em setembro, 2 ex-ministros foram alvos da operação. O ex-ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e ministro da Fazenda no governo Lula, Antônio Palocci, foi detido em casa na cidade de São Paulo. Segundo as investigações, o petista recebeu propina da Odebrecht para interferir em decisões tomadas pelo governo federal. Os valores chegariam a 128 milhões de reais. E há suspeita que a maior parte desse montante tenha sido destinado ao PT. As suspeitas sobre Palocci surgiram na delação do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O ex-ministro, que também está preso em Curitiba, nega as acusações. Já o ex-ministro da Fazenda nos governos Dilma e Lula, Guido Mantega, foi preso em um hospital na capital paulista, quando acompanhava a esposa em uma cirurgia. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Ike Batista disse em depoimento ter pago em 2012 cerca de 5 milhões de reais ao PT a pedido do ex-ministro. Executivos da Odebrecht também afirmaram ter pago 100 milhões de reais em propinas ao PT, intermediadas por Mantega. Mantega negou as acusações e deixou a cadeia no mesmo dia, após o juiz Sérgio Moro revogar a prisão. Para o magistrado, mesmo solto, o ex-ministro não iria oferecer riscos ou interferir na colheita de provas. Em novembro, foi a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. De acordo com o Ministério Público Federal, ele era chefe de uma organização criminosa que teria saqueado o Estado com atos de corrupção, envolvendo empreiteiras contratadas para executar grandes obras. Os valores em propinas chegariam a 224 milhões de reais. O ex-governador está preso em uma ala que ele mesmo construiu no complexo de Bangu. Cabral nega as acusações. O PMDBista virou réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e organização criminosa. A mulher dele, Adriana Anselmo, também foi presa, acusada de receber propinas por meio de seu escritório de advocacia e lavar 6 milhões e meio de reais mediante a compra de joias. A prisão de Cabral ocorreu um dia depois que outro ex-governador do estado também foi preso.
Antony Garotinho, do PR, foi um dos investigados na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão na compra de votos. Segundo os investigadores, em troca de votos, eleitores eram inscritos no programa, que dá R$200 por mês às famílias de baixa renda. Outros 2 condenados na Lava Jato deixaram a prisão para cumprir a pena em casa. O empresário José Carlos Bunlai, condenado a 9 anos e 10 meses por gestão fraudulenta e corrupção passiva, passou para o regime domiciliar. Para a Justiça, ele foi o beneficiário de um empréstimo ilegal de R$12 milhões junto ao Banco Chaim, cujo destinatário final foi o Partido dos Trabalhadores. Os valores nunca foram pagos. O doleiro Alberto Youssef, um dos primeiros delatores da Lava Jato, deixou a prisão em Curitiba. Condenado por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve a pena de mais de 100 anos de prisão, reduzida para 3. Até março, vai ser monitorado por tornozeleira, em prisão domiciliar. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, outro importante delator, passou a cumprir a pena em regime aberto. Ele foi condenado a 20 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos acordos de delação mais bombástico este ano foi o do presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele admitiu ter repassado propina a 28 políticos de 8 partidos. Só para o PMDB, teria arrecadado mais de R$100 milhões. E citou nomes de caciques do partido que teriam sido beneficiados. Entre eles, o ex-presidente José Sarney, o presidente do Senado Renan Calheiros, o senador Romero Jucá e o presidente Michel Temer. Todos negaram envolvimento. Machado cumpre prisão domiciliar em Fortaleza. Uma das delações mais aguardadas foi a dos executivos da Odebrecht. 78 altos funcionários assinaram o acordo com o Ministério Público Federal. Entre eles, Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, condenado a 19 anos e 4 meses por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Juntos, citaram o nome de pelo menos 200 políticos de vários partidos. Os repasses ultrapassaram R$55 milhões. Em setembro, o ex-presidente Lula voltou a ser alvo da Operação Lava Jato. Em coletiva, membros da Força Tarefa afirmaram que ele era o comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras. Essas provas demonstram que Lula era o grande general. Denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o petista se defendeu na sede do Diretório Nacional do PT. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. No Distrito Federal, Lula foi indiciado por corrupção passiva em contratos firmados pela empreiteira Odebrecht com a empresa Exergisa, que tinha um sobrinho do petista como um dos sócios, em Angola, na África. Ele é acusado de agir junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outros órgãos ligados ao governo federal para conseguir a liberação de verbas para a empreiteira. Em troca, teria recebido propina de R$30 milhões. Em todos os casos, Lula nega as acusações. A defesa dele entrou no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre com pedido de prisão do juiz Sérgio Moro por abuso de autoridade pelos processos da Lava Jato. Até o momento, o Ministério Público Federal devolveu R$500 milhões à Petrobras dos mais de R$6 bilhões roubados. O dinheiro foi recuperado por meio de acordos de colaboração premiada e de leniência. Aqui no Brasil, após votação simbólica, em sessão que durou mais de 16 horas, o Congresso Nacional autorizou o governo a fechar o ano com um déficit de R$170 bilhões nas contas públicas. Sem essa permissão, várias despesas teriam que ser cortadas, o que afetaria investimentos e programas sociais. Aprovada a matéria, vai à sessão. Boa noite. Boa noite. 2017 está chegando ao fim. É hora de relembrar o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. Presidente Michel Temer, do PMDB, consegue barrar 2 denúncias contra ele na Câmara dos Deputados, mas perde apoio na base aliada. Ex-presidente Lula é condenado na Lava Jato no caso do apartamento triplex em Guarujá. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é réu em 17 processos. O PMDBista já foi condenado a mais de 80 anos. Polícia Federal encontra milhões de reais em dinheiro vivo num apartamento ligado a Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer. O
primeiro ano de Michel Temer na presidência foi turbulento. O presidente foi alvo de 2 denúncias com base nas delações de executivos da JBS Friboi. Foi acusado de receber propina na delação do doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do PMDB, e enfrentou problemas de saúde. O acordo de delação premiada do empresário Joesley Batista abalou o governo Temer. Em depoimento, o dono da maior empresa de frigoríficos do mundo, a JBS Friboi, disse que o presidente deu aval a uma operação para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também do PMDB, preso na Operação Lava Jato, e do doleiro Lúcio Funaro. Joesley gravou o diálogo com Temer no dia 7 de março, no porão do Palácio do Jaburu. Um encontro fora da agenda oficial. Eu estou de bem com o Eduardo e mantenho isso. Joesley acusou também Temer de receber propina da JF por meio do suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures. Em outro trecho da gravação, Temer indica Loures como seu interlocutor para resolver uma questão da empresa junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O grupo questionava o monopólio da Petrobras na importação de gás da Bolívia. Pela interferência, Joesley ofereceu propina de 5%. Dias depois, o ex-assessor especial da Presidência da República foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil ao sair de um restaurante em São Paulo. O dinheiro seria destinado a Temer. Loures foi preso, mas ficou pouco mais de um mês na cadeia. Réu no processo atualmente cumpre prisão domiciliar. A defesa do presidente chegou a pedir a suspensão das investigações, argumentando que o áudio tinha sido editado, mas, segundo a Polícia Federal, não houve alteração. Com base na delação da JBS Friboi e a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, autorizou a abertura de inquérito para investigar Temer. O PMDBista se tornou, então, o primeiro presidente da história do país denunciado por corrupção durante o exercício do cargo. O governo, então, manteve uma intensa agenda de negociações de cargos para parlamentares aliados para garantir o arquivamento da denúncia. Manifestantes saíram às ruas pedindo a renúncia de Temer. A sessão, no dia 2 de agosto, foi tumultuada e durou mais de 11 horas. O presidente conseguiu placar favorável para barrar a abertura de processo e impedir que o caso fosse para o Supremo Tribunal Federal. 263 deputados votaram pelo arquivamento e 227 pela continuidade das investigações. Poucos dias antes de deixar o cargo, Janot apresentou uma nova denúncia contra Temer. Segundo o Procurador-Geral da República, o presidente tentou obstruir a justiça. Temer, junto com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, também foi denunciado por organização criminosa. Mais uma vez, o governo conseguiu barrar as investigações na Câmara. A votação do dia 25 de outubro demorou para começar, por falta de quórum, num claro esforço da oposição para obstruí-la. Enquanto os deputados decidiam o futuro político dele, o presidente enfrentava problemas de saúde. O PMDBista passou mal e teve de ser internado por causa de problemas urológicos. Dias depois, passou por uma cirurgia em São Paulo no Hospital Sírio-Libanês. Semanas antes, o presidente havia sido diagnosticado com obstrução parcial de uma artéria do coração. Foi submetido a um cateterismo e à colocação de stents. A segunda denúncia contra Temer e os 2 ministros foi arquivada por 251 votos a favor e 233 contra. Agora, o presidente só pode ser alvo da justiça após o fim do mandato. Apesar das vitórias, o cenário político no Congresso indica que o PMDBista vai ter dificuldade para conseguir maioria para tocar a agenda de reformas propostas pelo governo. Na Câmara, Temer tem enfrentado resistência por parte de Rodrigo Maia, do DEM, o presidente da casa. Além disso, a popularidade de Temer despencou e chegou a atingir 3%. Tem o maior índice de rejeição para um presidente no mundo. Outro acordo de delação voltou a atingir Temer. Apontado como operador financeiro do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro disse que o presidente sempre soube do esquema ilegal comandado por Eduardo Cunha, ressaltando que o parlamentar repassava parte da propina para Temer. Eu tenho certeza
que parte do dinheiro que era repassado que o Eduardo Cunha capitaneava em todos esses esquemas que ele tinha, ele dava um percentual também para o Michel Temer. Em depoimento, Cunha desmentiu Funaro e disse que o doleiro nunca foi operador financeiro dele ou do PMDB. O ex-deputado negou ainda ter recebido dinheiro do empresário Joesley Batista para não fazer delação e destacou que a suposta compra de seu silêncio foi forjada para derrubar Temer. Não existe essa história de dizer que eu estou em silêncio ou que eu vendi meu silêncio para não delatar. Cunha está preso desde outubro de 2016. O ex-presidente da Câmara foi condenado na Lava Jato a 15 anos e 2 meses de prisão por ter recebido $1,5 milhão desviados da Petrobras. No entanto, após a apelação da defesa, a pena dele foi reduzida em 10 meses. Funaro cumpre prisão domiciliar. Por falta de tornozeleira, o doleiro está sendo monitorado por câmeras instaladas na fazenda dele em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Joesley, o irmão Wesley Batista e o executivo do grupo, Ricardo Saúde, também estão presos. O acordo de delação de Joesley e Saúde está suspenso por determinação do ministro do STF, Edson Fachin. Para ele, os dois omitiram informações. Os irmãos Batista são investigados também por suposta prática do crime de insider trading, por se beneficiar com a compra de dólares e a venda de ações da JBS Friboi pouco antes da delação premiada contra Temer aparecer. Mergulhada em dívidas, a JEF apresentou ao mercado um plano de venda de ativos que pode chegar a R$ 8 bilhões. Uma CPI mista para investigar as supostas irregularidades praticadas pelo grupo foi instalada no Congresso. Relator da comissão, o deputado Carlos Marum, do PMDB, pediu o indiciamento de 4 pessoas. Logo depois, assumiu como ministro da Secretaria de Governo e é o novo articulador político de Temer. A empresa está envolvida ainda em outro escândalo de corrupção. Em março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, que investigou irregularidades em frigoríficos brasileiros. Entre os alvos estão a JBS, dona das marcas Friboi e Seara, e a BRF, proprietária da Sadia e Perdigão. 21 empresas são suspeitas de pagar propina a fiscais sanitários do Ministério da Agricultura e vender carne de má qualidade. Depois da descoberta, alguns países anunciaram restrições à importação de carne brasileira. Quase 60 pessoas são réis no processo que apura as irregularidades. O ex-presidente Lula foi condenado na Operação Lava Jato. É a primeira vez na história que um ex-presidente é condenado por corrupção no Brasil. Lula ainda é réu em outras ações na Lava Jato e também nas operações Janos e Zelotes. O ano começou difícil para Lula. Em fevereiro, a ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu aos 66 anos, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. No velório, Lula discursou por cerca de 40 minutos e responsabilizou os agentes da Lava Jato pela morte da mulher. Marisa morreu triste, Rogério, porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela. A ex-primeira-dama era ré em 2 ações na Lava Jato por lavagem de dinheiro. Após a morte, o juiz Sérgio Moro arquivou as acusações contra a ex-primeira-dama na ação sobre o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, sem considerar inocência ou culpa. No entanto, meses depois, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negaram por unanimidade a absolvição sumária da ex-primeira-dama. Já o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e o pagamento de multa no valor de R$16 milhões. Segundo o Ministério Público, o petista recebeu o imóvel da OAS como propina por contratos obtidos pela empreiteira com a Petrobras.
Doutor Moro... Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, atribuiu a Marisa o interesse em comprar o imóvel. Não sei se eu tenho mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida. Nem sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. O primeiro encontro cara a cara entre o petista e o juiz foi marcado por farpas. Lula disse que antes da Lava Jato estava decidido a não disputar mais nenhuma eleição, mas que mudou de ideia com o avanço das investigações. Depois de tudo que está acontecendo, eu estou dizendo tal de bom som que vou querer ser candidato a presidente da República outra vez. Moro pediu ainda o bloqueio de até 10 milhões de reais em bens do ex-presidente. Os procuradores da Lava Jato pediam o confisco de 195 milhões de reais com base nos danos à Petrobras. Apesar da condenação, o líder histórico da esquerda pôde recorrer da sentença em liberdade, mas se for confirmada em segunda instância, será difícil evitar a prisão, impugnando uma possível candidatura nas eleições de 2018. Meses depois, Lula e Moro se encontraram pela segunda vez. Lula foi interrogado na ação penal que investiga o suposto recebimento de 13 milhões de reais da empreiteira Odebrecht para a compra de um terreno destinado a abrigar a sede do Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao que o petista mora em São Bernardo do Campo. O ex-presidente nega as acusações. O depoimento gerou grande expectativa, principalmente depois que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Palocci, revelou a existência de um pacto de sangue supostamente firmado entre Lula e a empreiteira Odebrecht. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Palocci, que está preso há mais de um ano, negocia um acordo de delação premiada. O ex-ministro foi condenado na Lava Jato há mais de 12 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula disse que o ex-ministro mentiu e destacou que Palocci só citou seu nome na tentativa de fechar o acordo e reduzir alguns anos de condenação. Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro. Então. Nada é verdadeiro. Ao todo, o ex-presidente Lula é réu em 7 ações penais, sendo 4 na Lava Jato, 2 na Zelotes e 1 na Janus. Na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, o petista responde por tráfico de influência para facilitar negócios da Odebrecht financiados pelo BNDES no exterior. Nas Zelotes, o ex-líder sindical é acusado de tráfico de influência na compra de caças suecos e por supostamente ter participado de um esquema que resultou na edição de uma medida provisória que estendeu incentivos fiscais a montadoras e fabricantes de veículos. A Procuradoria da República pediu o bloqueio de quase 24 milhões de reais de Lula e de um dos filhos do petista, Luiz Cláudio, que também é réu nesta ação. Em quase 4 anos, a Lava Jato resultou na condenação de mais de 100 pessoas. Pelo menos 10 políticos permanecem presos e vários são investigados na operação. Além disso, quase 1,5 bilhão de reais foram devolvidos aos cofres da Petrobras. O senador Aécio Neves, do PSDB, enfrentou o pior momento de sua carreira política. O tucano foi investigado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça, acusado de receber 2 milhões de reais do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. O dinheiro seria para custear a defesa de Aécio em acusações que responde na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal chegou a impor o afastamento do mandato e o recolhimento noturno ao senador mineiro, que conseguiu reverter essas decisões com a ajuda dos colegas senadores. O impasse em decidir o futuro de Aécio gerou uma crise institucional entre os dois poderes.
A irmã do senador Andréa Neves e o primo Frederico Pacheco foram presos, mas ficaram um pouco mais de um mês na cadeia, em razão das acusações dos executivos da JBS Friboi. Após perder influência dentro do PSDB, Aécio se licenciou da presidência do partido e o racha aumentou. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, foi preso 2 vezes em 2017. A primeira por tentar barrar as negociações para a delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro, e a segunda após a descoberta de um bunker com 51 milhões de reais atribuídos ao político. A montanha de cédulas foi encontrada em malas e caixas em um apartamento de Salvador. O montante é o maior volume de dinheiro vivo já apreendido pela Polícia Federal. Gedel permanece preso. O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi alvo da Operação Manus, desdobramento da Lava Jato que investiga a corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal. O ex-presidente da Câmara está preso desde junho. Atuais ministros do governo Temer também são investigados, entre eles Moreira Franco, da Secretaria-Geral, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Blairo Maggi, da Agricultura e Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso há mais de um ano em presídio de Benfica, na capital fluminense. O PMDBista já foi condenado em 4 processos da Lava Jato, apenas que somam 87 anos. Ao todo, Sérgio Cabral é réu em 17 ações penais. Além disso, está proibido de exercer cargos públicos até os 80 anos. Segundo o Ministério Público Federal, os esquemas de propinas comandados pelo ex-governador teriam movimentado cerca de R$1 bilhão. Em outubro, o juiz Marcelo Bretas autorizou a transferência de Cabral para o Presídio Federal em Mato Grosso do Sul. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido. O ministro também deu parecer favorável a Adriana Anselmo. A mulher do PMDBista voltou a ser presa em novembro, mas Gilmar Mendes concedeu à ex-primeira-dama do Rio um habeas corpus e atualmente ela cumpre prisão domiciliar. Adriana já foi condenada a mais de 27 anos. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB, foi alvo da Operação Cadeia Velha, outro desdobramento da Lava Jato. Ele é investigado por supostamente ter recebido mais de 58 milhões de reais ilegalmente de empresas de ônibus. O empresário Jacob Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus, também chegou a ser detido 3 vezes, mas liberado em todas as ocasiões, a mando do ministro do STF, Gilmar Mendes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo para restabelecer a prisão do empresário. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Vendini, acusado de receber 3 milhões de reais em propinas da Odebrecht, está preso desde julho. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-senador Jim Argelo, do PTB. Ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, há quase 1 ano e meio. Outro que permanece preso no mesmo local é o ex-deputado André Vargas, do PT, condenado a mais de 18 anos. O ex-tesoureiro do PP, Cláudio Genu, foi solto em abril após ficar quase 1 ano preso. Já 3 ex-tesoureiros do PT tiveram destinos diferentes na Lava Jato. Delúbio Soares foi condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Ele recorre em liberdade. Após o pagamento de fiança de R$200 mil, Paulo Ferreira foi solto em fevereiro. E João Vacari Neto foi absolvido em 2 processos da operação, mas teve a pena aumentada de 10 para 24 anos de reclusão. Ele está preso desde abril de 2015. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também aumentou a pena do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ele passou de 20 anos e 10 meses para 30 anos. No total, o petista já foi condenado a mais de 42 anos. Ele está em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica.
Os ex-marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, foram sentenciados a mais de 15 anos. Eles fecharam um acordo de delação premiada e cumprem prisão domiciliar. O empresário Ike Batista foi detido no início do ano acusado de pagar propina de 16 milhões de dólares a Cabral, em troca de benefícios em obras e negócios no Rio de Janeiro. Mas em outubro, o Supremo converteu a prisão domiciliar em recolhimento noturno. Ele está impedido de sair do país e tem que comparecer à justiça quando for chamado. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, está em regime fechado. O empresário cumprirá a pena de mais de 26 anos. Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, foi condenado a mais de 73 anos. No entanto, o juiz Sérgio Moro estabeleceu que ele deve deixar a prisão após 5 anos de regime fechado. Já o empresário Marcelo Odebrecht deixou a prisão no dia 19 de dezembro, depois de passar 2 anos e meio atrás das grades, por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele cumprirá o restante da pena em prisão domiciliar em São Paulo. Condenado a mais de 30 anos, após acordo de delação, a pena do empresário foi reduzida para 10 anos. O ex-presidente do Grupo Odebrecht usa a tornozeleira eletrônica e teve que pagar multa de 73 milhões de reais à Justiça. Em 2017, a Lava Jato passou por mudanças. Após a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, em acidente de avião, no começo do ano, o ministro Edson Fachin foi nomeado novo relator das ações no STF.